Graças e paz, meus amados irmãos, um ótimo dia para vocês, para quem está vendo o vídeo agora, né, no momento da postagem, mas uma ótima tarde, uma ótima noite para os demais que hão de ver esse vídeo aí pela internet. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, que Deus possa estar dando a cada um de vocês muita paz, muita graça, muita sabedoria, muito discernimento em tudo que forem fazer, tá bom? Amados, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Leituras, a nossa oitava parte dessa série que estamos fazendo, dessa videoaula de teologia, é baseada na leitura de alguns livros. Estamos lendo nesse momento um estudo sobre a teologia, um resumo sobre a teologia que se encontra na Bíblia do pregador pentecostal, essa que está aqui em nossas mãos, tá? Estamos fazendo uma série de leitura de diversos materiais didáticos muito gostosos de estudar, e nesse momento a nossa leitura está sendo feita baseada neste exemplar. Nós vamos ler hoje a quinta ramificação da teologia, que chama-se Angelologia, Doutrina dos Anjos. Nós vamos estar lendo ela e eu peço a Deus para que o Senhor possa estar fortalecendo o teu espírito, te enchendo de graça, te enchendo de revelações, para que você possa então usar na sua vida, viver tudo que estiver aprendendo aqui juntamente conosco e também transmitir a nossos outros irmãos. Senhor, antes de todas as coisas, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo quanto tens feito, pela minha família, pela minha casa, pela nossa congregação, tal qual também quero te agradecer, ó Deus, por todas as congregações, todas as igrejas, irmãs que nós temos ao redor de todo o planeta. Obrigado pela vida, Senhor, meu Deus, de cada homem, de cada mulher, a qual o Senhor tem levantado desde o início dos tempos para pregar a Tua palavra e para falar sobre o Teu grande amor. Porque, Senhor, foi através dessas pessoas que nós fomos salvos e podemos ouvir o nome de Cristo, Teu Filho. Da mesma forma, ó Deus, peço que venha nos usar, Senhor, não apenas como filhos amados, mas como servos também, como ferramentas, para levarmos o Teu Evangelho ainda à frente, para que outras mais pessoas, assim como nós fomos salvos um dia, possam também virem a ser salvas e estarem conosco te adorando naquele grande dia. Senhor, em nome do Teu grande Filho Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e pedimos que conduza-nos em nossos estudos. Amém. Irmãos, vamos à nossa leitura. Esta é a quinta ramificação do estudo teológico que estamos fazendo, chamada de Angelologia, a doutrina dos anjos. A introdução nos diz: a angelologia é a matéria teológica que estuda sobre os anjos. A importância de nossa crença sobre a pessoa e ações dos anjos consiste, primeiro, no fato de que eles, confirmados na obediência a Deus, terem sido designados como espíritos ministradores em benefício dos que hão de herdar a vida eterna. Leiamos em Hebreus 1, versículo 14. Depois, porque todos eles, até os que caíram com Satanás no princípio, terão papel decisivo nos eventos e terão lugar no futuro. Os anjos são protagonistas de grandes eventos nas Escrituras, no cumprimento das suas funções e atividades, em submissão e obediência a Deus o Todo-Poderoso. Salmos 103, versículo 20, vemos isso. Do Gênesis ao Apocalipse, as atividades angelicais são tão intensas que os anjos são citados cerca de 300 vezes nas páginas da Bíblia. Vejamos. Primeiro subtópico. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos são seres celestiais que foram criados do nada pelo poder de Deus. Eles foram criados perfeitos para habitarem eternamente nos céus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, mediante a sua palavra, foram feitos os céus e todos os exércitos. Salmos 33, versículo 6. As coisas invisíveis que estão nos céus, as invisíveis que estão na terra, tudo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16.
Não sabemos com exatidão a época em que os anjos foram criados, porém, temos conhecimento de que eles existem há muito tempo. Os judeus acreditavam que os anjos eram seres eternos e incorpóreos, dotados de grande luminosidade, pureza, e que nunca ficavam doentes, nunca morriam, nunca comiam, nem dormiam, nem tampouco estavam sujeitos aos infortúnios que afligem os seres humanos. Deus rege o universo com poder absoluto, e os anjos, a serviço de Deus, agem em obediência à palavra do Senhor. Salmos, capítulo 103, versículo 20 ao 21. Segundo subtópico: os anjos são criaturas superiores aos homens. Apesar dos anjos serem celestiais, perfeitos, puros, poderosos, eternos, eles reconhecem que são criaturas e não admitem ser adorados pelos homens, porque somente Deus é digno de ser adorado. Apocalipse 19:10. Embora na Bíblia sejam descritos como varões, os anjos na realidade não têm sexo e não propagam a sua espécie. Em Lucas 20, versículo 30 ao 35, podemos ver isso. E não podem gerar. Lucas 20, versículo 36. Os anjos são espíritos, diferente dos homens, não estando limitados às condições naturais e físicas. Os anjos não possuem um corpo carnal, material com forma humana, mas um corpo espiritual, que é acompanhado de luz e da glória celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. O aspecto de um anjo que anunciou a ressurreição de Jesus Cristo era como um relâmpago, Mateus 28:3. Os anjos aparecem e desaparecem quando querem e se movimentam com uma velocidade incalculável. Porém, apesar dos anjos serem puramente espíritos, eles têm o poder de assumir a forma de corpos humanos para se tornarem visíveis aos sentidos do homem, a quem Deus quer revelar propósitos específicos. Gênesis 19, versículo 3. Gênesis 19, do 1 ao 3. Os anjos não são sujeitos à morte, são imortais. Foram criados num estado perfeito para viverem eternamente. Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36. O anjo que apareceu no sepulcro de Jesus tinha um aspecto como o de um mancebo, embora tenha existência há milhares de anos. Em Marcos capítulo 16 e 5 vemos isso. Sobre a sua quantidade, a Bíblia diz que são milhares de milhares e milhões de milhões. Daniel 7, versículo 10, Mateus 26, versículo 53, Lucas 2, versículo 13, Hebreus 12, versículo 22. Terceiro subtópico: a classificação dos anjos. Quanto à sua classificação, existem várias graduações da autoridade entre os anjos, correspondente às suas diferentes funções no céu. Alguns anjos desempenham funções de grande responsabilidade junto ao trono de Deus, cooperando na administração divina. Outros são encarregados dos serviços na administração de Deus quanto ao atendimento aos homens no mundo inteiro, servindo a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, versículo 14, Daniel 3, versículo 28, Gênesis 19, versículo 16. Vejamos a ordem dos arcanjos. Miguel é mencionado como arcanjo, o anjo principal. Ele aparece como o anjo protetor da nação de Israel. Daniel, capítulo 12, versículo 1. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, é sempre citado em confronto com o diabo. Talvez o fato de ser designado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás dos céus. Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus e defendendo a Israel, o povo escolhido de Deus.
Apocalipse 12, versículos 7 ao 10, Daniel 12, versículo 1. De acordo com a Bíblia, Miguel é um dos primeiros príncipes, Daniel 10, versículo 13, o que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Vemos em Judas 9, Apocalipse 12, 7, 1 Tessalonicenses 4, 16, Daniel 8, 16, 9, 21, 12, 1, Lucas 1, 19. Gabriel foi o portador da mensagem a Zacarias sobre o nascimento de João Batista e precursor de Jesus. Lucas 1, versículo 11 ao 19. Foi também quem trouxe a grande mensagem para a Virgem Maria de que ela haveria de dar à luz ao Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 35. Vamos ver a ordem dos querubins. Os querubins pertencem também a uma classe elevada de anjos. Eles ocupam uma função muito especial e de grande responsabilidade na administração divina, junto ao trono de Deus. A Bíblia afirma que Deus está entronizado entre os querubins. Salmos 99, versículo 1. Deus habita entre querubins. Isaías 37, 16. 2 Reis 19, 15. E eles são chamados de querubins da glória. Hebreus 9, versículo 5. Os querubins são anjos relacionados também com os propósitos redentores de Deus para o homem. Eles são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia. Isso sugere que representem uma perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de um homem, rapidez de águia, e serviço semelhante ao que um boi presta. Apocalipse 4, versículos 6 e 8. Em Gênesis 3, 24, provavelmente foi a primeira vez que vieram querubins à terra para proteger o acesso à árvore da vida, no Jardim do Éden. É grande a importância dos querubins no conceito divino, se observar no fato de que Deus ordenou que fossem feitos 2 querubins de ouro numa só peça, para fazerem parte do propiciatório que ficava acima da Arca da Aliança. Veja em Êxodo 25, 19. O lugar mais sagrado do culto divino no Antigo Testamento. Deus também mandou que fossem bordados querubins em obra-prima sobre o véu. O Êxodo 26, 31. Bem como também nas cortinas do tabernáculo. Êxodo 26, versículo 1. Vejamos a ordem dos serafins. Os serafins, outra classe angelical, são mencionados apenas em Isaías. Isaías 6, de 1 ao 6. Pouco se sabe a respeito deles. Segundo alguns estudiosos do assunto, eles constituem a ordem mais elevada dos anjos e a características que os distingue é um ardente amor para com Deus. A palavra serafim significa ardentes. O nome deles indica uma alta patente. Os serafins têm três pares de asas. Com 2 voam, com 2 cobrem os rostos, em reverência diante de Deus, e com 2 cobrem os pés, para que as suas próprias obras não apareçam. Eles sempre clamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Principados e potestades. Os principados e potestades que a Bíblia menciona são classificados de governos e domínios. A Bíblia parece ensinar que cada nação tem o seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar da mesma, conhecido como anjo das nações. Um principado é um pequeno estado independente cujo soberano tem o título de príncipe. Já a potestade é a própria autoridade constituída. É aquela que tem o poder para exercer certas funções. A Bíblia faz referência a 2 tipos de potestades, as do céu e as da terra.
Os principados e potestades da terra têm domínio sobre os homens. Paulo recomenda submissão total, reconhecendo que essas potestades foram constituídas por Deus. Romanos 13, versículos de 1 ao 4. Ou seja, são os governos humanos constituídos pelo próprio Deus em relação aos principados e potestades do céu, anjos com autoridade e poder. Paulo ordena que coloquemos a armadura espiritual e entremos em luta contra os principados e potestades do mal. Efésios 6, versículo 10 ao 17. Ou seja, são dominadores invisíveis e hostes infernais de maldade que se opõem ao governo humano e estabelecido nas nações, manipulando-as para fazerem o mal, e são inimigos mortais da Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. A felicidade da Igreja é saber que Cristo está assentado à direita de Deus, acima de todos os principados e poder, e potestades, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, versículos 20 e 21. O profeta Daniel fez referência a eles. Ponto. Havia um príncipe angelical sobre os persas. Daniel 10, 13. Havia também um príncipe angelical sobre o governo da Grécia. Daniel 10, 20. Os judeus estavam sob a autoridade do principado do arcanjo Miguel. Daniel 10, 21. 12 e também Daniel 12, 1. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro, e Daniel se dedicou a orar e jejuar pela volta dos judeus. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão da demora o fato de que o príncipe, ou anjo da Pérsia, havia se oposto à volta dos judeus. O anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha quem o apoiasse a não ser a Miguel, o príncipe da nação hebraica. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. Entretanto, Miguel estava pelejando com aquele mensageiro celestial, provavelmente Gabriel, para que os judeus retornassem do cativeiro babilônico. A palavra do Novo Testamento para principados pode referir-se a esses príncipes angélicos das nações. É o termo usado tanto para os anjos bons como para os maus. Daniel 9, versículo 1 ao 2, Daniel 10, versículo 13, 20 e 21, Efésios 3, 10, Efésios 6, 12, Colossenses 2, 15. Na antiga aliança, Israel vivia sob o principado de Miguel, o arcanjo. Entretanto, na nova aliança, ele defende a igreja que vive sobre o governo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje é quem governa a igreja do Senhor, nosso Deus. Efésios 1, versículo 22 ao 23 e também Efésios 3, 10. Amém. Vamos ler a conclusão. Tanto na antiga como na nova aliança, os anjos foram personagens importantes e continuam sendo espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Do Gênesis ao Apocalipse, os anjos de Deus atuam em favor do seu povo eleito. Agradeçamos ao nosso bondoso Deus pela existência dos anjos eleitos e valorosos em poder, os quais nos ajudam e nos acompanham no nosso dia a dia, livrando-nos do mal e nos guardam em todos os nossos caminhos. Salmos 34, 7 e também Salmos 91, 11. Bem, hoje nós terminamos de ler a 5ª ramificação da teologia, chamada de angiologia, a doutrina dos anjos. Agradeço a Deus pela sua vida. Quero convidar você a estar conosco aqui na nossa congregação, que fica na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Nosso pastor, João Roberto, junto com a sua esposa, Diaconisa Viviane, bem como também a nossa amada irmã, pastora Rayane, estaremos todos como um corpo esperando por você. Nossos cultos acontecem nas quartas-feiras às 20 horas
com a direção da pastora Rayane, bem como também aos domingos, às 19 horas, com a direção do nosso pastor João Roberto. E às 10 da manhã temos a nossa escola bíblica dominical. Você é o nosso convidado. Ajuda-nos a alcançar mais pessoas. Curta, compartilhe, comente sobre os nossos estudos, tanto na nossa rede social, Ministério Ministrando a Palavra no Facebook, como também a nossa página no YouTube, Ministério Ministrando a Palavra. E visita também a página da nossa congregação, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, tanto no YouTube quanto no Facebook. Que Deus possa estar abençoando a tua família, em nome de Jesus. Na próxima aula falaremos sobre a sexta ramificação da teologia, que chamamos de antropologia bíblica, a doutrina do homem. Que Deus abençoe a sua família. Logo, logo estaremos de volta. Tchau, tchau.